Então, eu procurei algumas devocionais e eu achei uma bem interessante, assim, que traz bem para a realidade é, o, o espírito do Natal, né? A gente vai ler algumas passagens da Bíblia, então eu já vou pedir de uma vez, ó, Renata, procura aí o Salmo 22, versículo de 3 a 5, não é para ler agora não, só para ficar aberto. Joira, procura Salmo 62, de 5 a 8. Kênia, procura Isaías 26, 3 e 4. E Sula, João 14, 1 e 2. Então, depois, no final, a gente vai ler essas passagens que estão relacionadas com o que a gente vai falar um pouquinho. E isso tem muito a ver, é engraçado, não é engraçado, eu acho que é uma maravilha, a maneira como Deus conhece o nosso coração e joga pedacinhos de migalhas, não é migalhas, eu acho que são pérolas, né, para satisfazer, para saciar o nosso coração, como eu contei semana passada, para as que não estavam, como a Sula assistiu o vídeo e assim, como que Deus é presente, né? Por isso que eu falo, a gente tem que confiar, independente das circunstâncias, porque quando a gente se sente nada, né? Aí ele se faz, né? Como o vídeo da semana passada, assim, se ficou bom é porque foi Deus mesmo que usou, porque eu não tinha nada para oferecer naquele dia, né? Mas Deus, através de mim, né, trouxe um recadinho para vocês. E ele continua falando para o meu coração. Então, talvez foi por isso que eu escolhi esse tema e desenvolvi um pouquinho em cima dele, que diz assim, confie na fidelidade de Deus. Você confia em mim? Essa pergunta nos confronta diariamente, desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir. Porque confiar significa descansar. E descansar significa confiar. Então, se eu descanso é porque eu confio. Né? Eu já falei isso várias vezes, a gente, quando alguém nos oferece uma cadeira, a gente não vai olhar se as pernas da cadeira estão quebradas ou estão inteiras. A gente senta, por quê? Porque eu sei que a cadeira vai me segurar. Né? E a gente demonstra esse tipo de confiança em coisas o dia inteiro. Né? A gente entra no carro, vai dirigir. Outro dia eu estava com o pneu furado, nem me dei conta, até que alguém me falou. Né? Então, eu acho que a gente exerce confiança em coisas, às vezes, muito mais fácil do que a gente exerce essa confiança em Deus, porque a gente, no começo da quarentena, eu lembro que nós falamos sobre isso, a gente quer ter o controle, né? A gente quer sentir que eu estou controlando a situação. Pense nisso. Você colocaria a árvore de Natal em um suporte que esteja com uma perna faltando? Ou pediria a alguém que está sempre atrasado para trazer os aperitivos na festa? Né? Então, a gente já sabe, né? Tem coisas que a gente já sabe. Quer percebamos ou não, constantemente avaliamos a fidelidade das coisas e pessoas ao nosso redor. Fazemos o mesmo em nosso relacionamento com Deus, sutilmente negociando o quanto iremos confiar nele. Não é negociar, isso que eu te dou isso, mas é negociando conosco mesmo, desafiando o meu desejo de confiar, ou a minha... as palavras misturam inglês com português, mas aquela coisa quando a gente está na água, quando a gente boia, né, você deixa, né? E a gente, às vezes, resiste a fazer isso com Deus. Né? A gente fica batendo perna, né? Até de repente, a hora que a gente começa a afundar, a gente fala: tá bom, não vou mais. É uma entrega, né, Elci? Isso, uma entrega. Quer seja nas finanças, relacionamentos, mal-sucedidos ou bem-sucedidos, que às vezes ocupam um espaço indevido no nosso coração, feridas escondidas, sonhos futuros, nós avaliamos a fidelidade de Deus no passado para determinar se podemos ou não confiar nele no presente.
A Bíblia tem vários lugares onde, no Velho Testamento, e a gente vai ler semana que vem mais sobre isso, onde, e a gente já falou isso várias vezes, onde Deus quer que as pessoas lembrem das coisas que ele fez. Deus queria que Israel se lembrasse das maravilhas quando eles foram libertos do Egito e do cuidado que Deus teve com eles. Então, Deus quer que a gente olhe para trás e lembre das vezes que ele nos libertou, das vezes que ele nos atendeu, das vezes que ele nos salvou de uma situação difícil ou uma pessoa que a gente ama, né? Das vezes que ele atendeu a nossa oração do jeito que a gente queria, ou até que não foi do jeito que eu pedi, o jeito dele foi muito melhor, né? Então, a gente tem que confiar. No meio de toda essa correria de final de ano, é que a nossa confiança ou desconfiança se torna mais evidente. Não deixemos de lembrar em nenhum momento quem é o aniversariante, quem nós estamos celebrando. Eu participo de um grupo que chama Romantic Gardens Garden and Homes, e é do mundo inteiro. E aí o povo está colocando decoração de Natal. Aí ontem eu coloquei umas fotos da minha decoração e coloquei alguma coisa dizendo que tem muitos presentes na árvore, mas o presente mais importante não está. Acho que foi o mesmo post que eu coloquei na minha página, eu coloquei lá. E eu primeiro eu falei, não vão deixar esse post passar, né? Porque estou falando de Jesus. Aí fiquei esperando, aí hoje de manhã estava lá. Mas assim, vocês não têm ideia do tanto de gente que está assim, que bênção, obrigado por você ter falado isso. Tanta gente tem medo de expressar a sua opinião, de expressar, né? Tem vergonha. E não teve uma pessoa que me criticou ainda, não sei se porque tem alguém monitorando que tira, né? Se tiver alguma palavra que não deve, mas eu fiquei assim, são centenas de pessoas, e eu estou impressionada de ver assim, tem muito mais gente do bem do que do mal, muito mais, né? E a gente tem que encher o nosso coração dessa esperança. A gente não pode esquecer o que é o Natal, né? O Natal não é a gente dar presente para todo mundo, é a gente receber no nosso coração o presente de Deus, que é Jesus. Né? É a gente valorizar esse presente como uma coisa mais preciosa da nossa vida. Né? Nós nos enchemos de biscoitos, tortas e tender, se não nos encheremos, né? Se não confiarmos em Jesus para ser o pão da vida que satisfaz os nossos maiores desejos. Né? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Nós nos preocuparemos com o nosso filho pródigo, se não confiarmos em Jesus para ser o bom pastor, aquele que vai atrás de uma ovelhinha perdida. Ele não vai atrás porque perdeu 90 ou 70, não, ele vai atrás porque perdeu uma ovelhinha. Nós nadaremos em solidão, nos sentindo esquecidos, se não confiarmos em Jesus para ser o Emanuel. Ele é Deus conosco, Deus presente nos momentos de alegria, de celebração, mas ele é Deus presente nos momentos de solidão, nos momentos quando tudo está quietinho e o coração está apertado. Ele é Deus comigo, ele é Deus com você. Nós nos esforçaremos para criar o Natal perfeito se não confiarmos em Jesus para ser o santo de Deus que nos torna perfeitos. Eu não posso ser perfeita, nunca, em nada. Nem para agradar a Deus eu posso ser perfeita, se não for através de Jesus. É Jesus que me faz perfeito. Deus só vai me ver perfeito através de Jesus, porque Jesus se coloca na minha frente. E Jesus fala aqui, ó, ela é minha. Então, não olha para ela, para o pecado dela, olha para ela através de mim. Eu morri por ela, eu me sacrifiquei por ela. E é assim que ele nos olha. Então, vamos agarrar esse presente. Cada momento é uma nova oportunidade
para confiar na fidelidade de Deus em 1 milhão de pequenas formas. E isso começa ao aprender a descansar. E se, em vez de mergulharmos a cabeça em dias ocupados, começássemos cada manhã com uma simples prática de descansar. Vamos tentar fazer isso. Cada manhã, em vez de pensar em tudo que a gente tem que fazer, pensa, vou descansar no Senhor. Né? Com esse negócio, eu sempre tive um hábito de fazer a minha devocional, primeira coisa que eu acordo de manhã, faço uma xícara de café, sento, leio minha devocional, faço oração, leio um texto. E com a quarentena, né, como não tinha o que fazer, o meu tempo ficou maior. Então, eu tinha tempo de gastar mais tempo ali. E para mim era uma delícia. Então, hoje em dia, às vezes, quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu tive médico e hoje eu tive que levar o carro porque o pneu está furado. Então, assim, sabe, eu não quero mais mudar. Eu estou gostando de dar as minhas primeiras horas para Deus e orar, falar, Deus, sabe, eu quero te honrar durante esse dia, eu quero que as minhas palavras, eu quero que as minhas ações, até dirigindo o carro eu sozinha, eu não quero ficar irritada, sabe, não quero ficar passando na frente de todo mundo, para que eu vou correr? Sai de casa mais cedo, se você tiver uma hora de médico ou de alguma coisa. Então, assim, eu estou me treinando, e é isso, gente, é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Quando a gente se entrega a Deus e quer que Jesus, quer receber a natureza de Cristo, é aquela atenção, aquela vozinha do Espírito Santo que vai transformando a nossa vida corriqueira. Você não vai virar santo para ter uma auréola e ficar rezando o dia inteiro, não. A santificação que Deus quer de mim é a santificação no meu dia a dia, nas minhas coisinhas pequenas, nas minhas mínimas atividades do dia a dia, nos relacionamentos. São nesses momentos que eu tenho que honrar a Deus, né? Deixemos-nos, como o salmista faz, instruir nossas almas a encontrar o descanso, né? O Davi, ele era um guerreiro, ele era um rei, ele tinha um monte de responsabilidades, mas ele treinava a alma dele para descansar em Deus, né? Porque aquele que criou o mundo com as suas palavras, e também veio como um bebê indefeso naquela noite santa, feliz e silenciosa, pode trazer paz e calmaria para as nossas vidas hoje, para mim e para você. Então, hoje nós falamos que Jesus é o pão da vida, o bom pastor e Emanuel, Deus conosco. Qual desses 3 nomes de Jesus você se identifica mais hoje? Porque cada dia a gente precisa de um deles. Tem dia que a gente precisa do pastor, que vai cuidar das feridas, ou que vai atrás de uma ovelha que está perdida. Às vezes a gente precisa do pão da vida, porque a nossa alma está sedenta, nosso coração está precisando de um alimento espiritual. Né? E às vezes ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, porque a gente está precisando de companhia, a gente está precisando de alguém que a gente possa descansar a nossa carga, né? Que possa acalmar a nossa tempestade. Então, vamos refletir, né? Quem é Jesus para mim hoje? Hoje, dia 9 de dezembro, né? Quem é Jesus para mim hoje? Qual é a característica de Jesus que a minha alma precisa hoje? Como é confiar e descansar em Deus nessa época de Natal? Será que a gente está realmente esquecendo do verdadeiro sentido do Natal? Ou a gente realmente está colocando isso em prática na nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos? Né? A gente tem uma responsabilidade de instruir a nossa família, né? Instruir os nossos filhos no caminho de Deus e mostrar para eles. Porque se eu não mostrar, se você não mostrar, o mundo vai mostrar para eles uma coisa diferente. Porque, olha, mostrando tudo que eu tenho certeza que eu mostrei para o meu filho, ele está agora sendo influenciado pelo mal, eu fico imaginando se a gente, né, não mostrar que existe algo melhor, né, a esperança fica mais difícil, né?
Então, Renata, lê o salmo que eu te dei aí, 22, 3 a 5. 3 a 5? Isso. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiamos, a ti, em ti confiaram e não foram confundidos. Então, aqui, Davi estava lembrando para ele mesmo, né, quem é Deus, né? É aquele que os antepassados confiaram, que os antepassados dependeram, né? Tu, Senhor, é o Santo Rei, és o louvor de Israel. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não decepcionaram, né? Então, assim, quando você não conseguir lembrar de alguma coisa que Deus fez por você na sua vida, no momento de dificuldade ou de tribulação, lembra do que ele fez, porque a Bíblia está aqui para mim e para você. Ela está aqui para a gente lembrar, para a gente conhecer quem é o nosso Deus, né? Quem que eu pedi para ler o Salmo 62? Esse é o mesmo. Agora, aqui na minha Bíblia tem 262. É a sede de Deus ou a paz em Deus? Vai ser o 60. Peraí. 62, 5 a 8. Deixa eu ver, que fala assim: descanse somente em Deus, ó minha alma. Peraí. É o 61 ou 63 na sua Bíblia? Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver o 63 aqui. Vamos ver se é esse. É 5, é? Isso, começa no 5. Fiquei na dúvida agora, tá? Porque o 62 diz assim, o meu. Quero, pois, te bendizer pelos meus dias afora. É esse? Ergo ao céu as minhas mãos e o teu nome pronuncio. É esse mesmo? Não. Deixa eu ler aqui, que já está aberto. Deixa eu ler. Então lê. Descanse somente em Deus, ó minha alma. E dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Então, Davi, ele precisava de estar lembrando a ele mesmo e aos seus soldados, né, nos momentos. Que salmo é esse, Elcio? Eu não achei. Salmo 62, de 5 a 8. Kenny, eu te pedi para ler Isaías, não foi? Foi. Então, está aí aberto. Tá. Isaías 26, 3 e 4. tá aqui. De modo firme, tu garantirás a paz, porque ela confia em ti. Confiem sempre em Javé, pois Javé é uma rocha para sempre. Eu não gosto muito da sua tradução, não, porque, sabe, não é muito pessoal. Olha só, Ela não é. olha como a minha diz. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Esse é o seu 3 e 4? Aham. O meu é muito reduzido. Então, confie nele para sempre, independente das circunstâncias. Sula, João 14, 1 e 2. Deixa eu fechar meu.
Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos terei dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, 3, olha né? só, Jesus aqui foi na noite antes dele morrer, né? E ele está dizendo, não fica triste, não se preocupem, né? Que vocês estejam com os olhos fixados na eternidade, na casa de meu pai, tem muitas moradas, tem um lugar para você lá, isso é o que importa. O que está acontecendo aqui nessa terra é temporário, né? Vai passar, é passageiro, machuca, dói, é difícil de enfrentar, mas isso não é a eternidade que Deus tem para nós, né? A eternidade é na casa do Pai, junto com o Filho. Então, vamos lembrar que Deus se fez homem. Isso é Natal. Né? Jesus não foi um exemplo a ser seguido, ele é a salvação que veio para mim e para você. Se Jesus viesse simplesmente como um exemplo a ser seguido, ia ser um desastre, porque ninguém ia poder seguir e fazer tudo do jeito que ele faria, que ele fez, né? Nas nossas próprias forças. Mas ele veio para ser o mediador, para dar a sua vida por nós. Né? Então, eu sempre falo que não existiria Natal se não fosse a Páscoa. Né? A gente não ia celebrar o nascimento de Jesus se ele não tivesse morrido e ressuscitado por nós. Então, a gente não pode desconectar os dois. Né? Tem gente que fala, mas eu não vou falar da morte de Jesus no Natal. Temos que falar, que foi para isso que ele veio. Ele sabia exatamente qual que era a missão dele aqui. Então, hoje eu queria que ficasse com a gente, você confia nele. E o que ele é para você hoje? Pastor? Pão da vida? Ou Emanuel? Deus comigo? Vamos meditar nisso e lembrar da verdadeira razão do Natal, né, nessa semana, até a próxima semana. Deus abençoe cada uma de vocês.